Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula do curso de Atos. É a nossa 11ª aula. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos e hoje vamos ver a chegada de Paulo na cidade de Corinto. Nós estamos no capítulo 18 de Atos. Então, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Se você quiser pausar esse vídeo e ler os capítulo 18, os versículos de 1 a 11, né, para lermos a chegada de Paulo na cidade de Corinto, sinta-se à vontade, ok? Então, na aula passada nós vimos Paulo chegando na Grécia, ou, como chamava naquela época, na região da Acaia. E aí, Paulo foi direto para a capital, para a cidade de Atenas. E a gente viu que, como Atenas era uma cidade que gostava muito de filosofia, de discutir religião e uma série de outras coisas, mas não tinha um compromisso em seguir a Deus, por exemplo, o trabalho não foi tão bem sucedido assim. Com isso, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Versículo 1 diz: depois disso, deixou Paulo Atenas, partiu para Corinto. Olhando aqui no mapa, né, a cidade de Corinto ficava bem próximo de Atenas, aqui na região da Acaia, que hoje é a Grécia, né? Diferentemente de Atenas, Corinto era uma cidade rica, uma cidade comercial. Muitos chamavam Istmo de Corinto, ou essa ilhazinha, quase uma ilha de Corinto, porque ela era banhada dos dois lados pelo mar Mediterrâneo, né? Formava dois golfos aqui, o Golfo de Corinto e o Golfo de Sarônico, né? O mar Jônico e o mar Egeu. Isso fazia de Corinto uma cidade muito rica, muito movimentada, uma das cidades mais importantes do Império Romano, porque todo mundo que chegava de Roma, todo mundo que vinha aqui do Oriente, entrava aqui no mar Jônio e aportava aqui em Corinto. Depois as pessoas atravessavam a cidade de Corinto e do outro lado do mar, pegavam um barco aqui num outro porto e partiam para o Oriente, para Jerusalém, para a Ásia, para Mesopotâmia. E quem vinha de todo o Oriente aportava aqui no porto de Cencreia, atravessava toda a cidade, pegava outro barco aqui em Laquião, ou Lequião, um outro porto famoso de Corinto, e partia para Roma, partia para o Ocidente. Então, a cidade de Corinto era o corredor do mundo. Todo mundo que vinha da região ocidental para a região oriental passava por Corinto. E isso fez de Corinto uma cidade muito rica, muito movimentada, mas em compensação muito idólatra, muito imoral. Falando um pouco mais de Corinto, ela era muito próxima de Atenas, ficava a apenas 70 quilômetros de Atenas, mas tinha mais de 600 mil habitantes. Então, para a época, era uma cidade muito grande. E podemos dizer que Corinto era basicamente o oposto de Atenas, porque enquanto Atenas era uma cidade intelectual, voltada para a arte, para a filosofia, para a ciência, para estudo, Corinto era uma cidade comercial. Como já vimos, o mundo passava por Corinto, né? E as pessoas, os marinheiros do mundo inteiro que aportavam em Corinto buscavam o prazer, né? Buscavam se divertir na cidade de Corinto. Consequentemente, fazia de Corinto uma cidade extremamente imoral. Como já vimos, Corinto possuía dois portos.
o porto principal de Cencreia, aquele porto vindo da direita, né? E o porto de Lecaião é o porto vindo de Roma, por exemplo, e paravam do lado esquerdo da cidade de Corinto. Nós temos aí hoje uma das ruínas, né, do porto de Cencreia aí, que funcionou na época do apóstolo Paulo. A cidade era mundialmente conhecida pela sua idolatria e pela sua imoralidade. No passado, Corinto chegou a possuir 12 templos pagãos. O principal desses templos era para a deusa grega Afrodite, a deusa do amor. Esse templo chegou a possuir 1000 sacerdotes e sacerdotisas que prestavam culto nesse templo e que, na verdade, funcionavam como prostitutas, porque os adoradores iam lá e tinham relações sexuais com essas sacerdotisas, porque elas eram representantes da deusa do amor. Então, se você pensar que uma pessoa tem esse tamanho aqui, pense nessas ruínas, o tamanho dessas colunas, o tamanho que era esse templo aqui. Por exemplo, o templo para deus Apolo, também famoso nas ruínas de Corinto, né, mostra a grandiosidade, né, que esses templos possuíam, né, o quão grande eles eram, e com isso chamava a atenção de todas as pessoas que passavam pela cidade de Corinto. E Paulo vai se deparar com tudo isso e vai se deparar com toda essa idolatria. E mais tarde, Paulo, na sua terceira viagem missionária, Paulo vai escrever a carta que a gente conhece como 1 Coríntios, principalmente para lidar com muitos problemas de divisão na igreja, de idolatria, de imoralidade, por influência dessa cidade tão idólatra e pecadora. Né? Nós podemos olhar para Atos capítulo 18 e ver como que a igreja de Corinto surgiu, como que começou a igreja na cidade de Corinto. Então, capítulo 18, versículo 2 e 3, a gente vê que Paulo não fez um trabalho sozinho em Corinto. Ele contou com a ajuda de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila estavam morando na cidade de Roma. Parece que eles já eram cristãos. Eles não se converteram em Corinto. Eles saíram de Roma porque mais ou menos em 49, 50 da era cristã, o imperador Cláudio César obrigou todos os judeus a saírem de Roma porque eles estavam tendo dificuldade de relacionamento, principalmente com os cristãos. Então, estavam criando, né, tumulto na cidade de Roma, e a gente já falou várias vezes, né, como Roma preservava a Pax Romana, essa paz, né, que fazia com que Roma se estremecesse quando pensasse em motins, em tumultos, em alguma coisa que pudesse tentar tirar o imperador do trono, uma rebelião, um motim. Então, com essa confusão, Priscila e Áquila, que já eram cristãos, saíram da cidade de Roma, da capital, e foram para Corinto. E Paulo os encontrou em Corinto, e eles tinham a mesma profissão que Paulo. Eles faziam tendas. Então, se você olhar em Romanos capítulo 16, versículos 3 e 4, Paulo fala da sua profissão de fazer tendas, e Priscila, Áquila e Paulo ficaram trabalhando juntos, fazendo tenda. E com isso, eles puderam juntos ter acesso aos judeus e pregar o evangelho para os judeus. Como sempre, versículos 4 a 6 do 18, Paulo começa a frequentar as sinagogas judaicas, e o texto fala que ele foi na sinagoga para falar para os judeus de Jesus, para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, o Cristo que havia de vir.
E como sempre, né, não dura muito tempo, né, o trabalho de Paulo nas sinagogas. Os judeus rejeitam a Paulo, expulsam Paulo da sinagoga, e Paulo então começa a pregar para os gentios. Então podemos dizer que a igreja em Corinto era composta de judeus e gentios. Então judeus e gentios estão juntos ali. Mas por ser uma cidade tão imoral, tão influenciada pelos gentios, a maioria dos cristãos em Corinto eram gentios. Tinha muito mais gentios do que judeus. Por isso, a carta de Paulo aos Coríntios é diferente da maioria das outras cartas que Paulo escreve, onde os irmãos estão tendo problemas com a lei, estão tendo problema com judeus que querem obrigar os gentios a serem circuncidados e coisas assim. A gente não vê muito isso na carta aos Coríntios, mas a gente vê Paulo lidando principalmente com imoralidade, com brigas, divisões, facções, que é muito mais o perfil de um povo pagão do que de um povo judeu. Então, dando continuidade, versículo 7, né, Atos 18, 7, fala que um homem chamado Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga, provavelmente era o caseiro, o homem que cuidava da sinagoga, que abria, limpava, cuidava do prédio da sinagoga, ele acabou se convertendo, tornou-se cristão e começou talvez uma igreja na casa desse Tício Justo. Muitos vão dizer que esse Tício é o Gaio, que Paulo, em 1 Coríntios, escrevendo para os Coríntios, fala que ele batizou um homem chamado Gaio, em 1 Coríntios 1,14. Se você quiser, como sempre, pausar esse vídeo e ler com calma o texto de 1 Coríntios 1,14, fique à vontade. Você vai ver Paulo mencionando que ele batizou na cidade de Corinto um homem chamado Gaio, e muitos vão dizer que foi esse Tício, né, que morava ao lado da sinagoga. No versículo 8 a gente vê outra conversão, né, relatada por Lucas, que está escrevendo o livro de Atos. Ele fala que foi a conversão do chefe da sinagoga, um homem chamado Crispo. Então, já tinha mencionado no versículo anterior a conversão do caseiro da sinagoga, do cara que morava ao lado da sinagoga. Agora, o chefe da sinagoga, a pessoa mais importante da sinagoga, se converteu, esse Crispo. Não é à toa, né, que os judeus começaram a odiar Paulo, porque ele levou a pessoa mais importante da sinagoga para a igreja. E se a igreja estava se reunindo ao lado da sinagoga, né, podemos pensar isso quase como um concorrente, né? Versículos 9 e 10. Depois de tanto ser maltratado nas cidades em que Paulo já havia pregado o evangelho, principalmente a gente viu na primeira viagem missionária, Paulo na cidade de Listra chegou a ser apedrejado e dado como morto, né? Na cidade de Filipos, na segunda viagem, no começo aí da segunda viagem aí, Paulo foi açoitado, sendo injustamente açoitado, sendo cidadão romano, nem teve um julgamento. Então, na maioria das cidades que Paulo passava, os judeus chegavam na cidade para tumultuar a vida de Paulo, o trabalho de Paulo. Parece, pelos versículos 9 e 10, que Paulo se sentiu um pouco frágil, se sentiu com medo de que agora, com a conversão do chefe da sinagoga, os judeus iriam matá-lo, que os judeus iriam acabar com a vida de Paulo. E então a Bíblia relata que Jesus aparece para Paulo e conforta Paulo. Então, leia com calma os versículos 9 e 10 aí, e você vai ver Jesus confortando Paulo, prometendo para Paulo que nada iria acontecer com Paulo. Jesus promete para Paulo: olha, nada vai acontecer com você aqui na cidade de Corinto. Lucas registra 3 vezes
Jesus aparecendo para Paulo, para confortar Paulo, para animar Paulo, né? A primeira vez foi na conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, já estudamos isso na nossa primeira aula. Agora aqui no capítulo 18 e mais tarde no capítulo 22, nós temos um outro texto onde Jesus aparece para Paulo e conforta Paulo. E realmente Paulo teve facilidade, como ele não teve em outras cidades, para trabalhar na cidade de Corinto. E com isso fez com que Paulo ficasse 18 meses trabalhando na igreja de Corinto. Ele vai permanecer nessa região aí da Acaia, na Grécia, por 1 ano e meio aproximadamente, pregando o evangelho, né, em várias regiões. E durante esse período que Paulo está em Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele escreve as cartas de 1º e 2º Tessalonicenses. Então, 1º e 2º Tessalonicenses são uma das primeiras cartas de Paulo, né, escrita. Nesse mesmo período, Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Então, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses são as primeiras cartas de Paulo no Novo Testamento. Então, depois dos evangelhos já terem sido escritos, de Lucas está escrevendo o livro de Atos, nós já temos aqui Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, ok? Então, vamos ver mais um pouquinho da história da igreja em Corinto, né? Atos, capítulo 18, versículo 12, fala: quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. O que está acontecendo aqui? O de sempre, né? Os judeus estão vendo um grande número de pessoas se convertendo ao cristianismo, ficam com raiva de Paulo e vão querer, então, levar Paulo diante dos tribunais para ele ser julgado. E o texto fala que os judeus levaram Paulo perante o procônsul da região da Acaia, como se fosse o governador de toda aquela região, e esse homem chamava-se Galho. Galho era irmão do filósofo Sêneca. Sêneca foi o conselheiro do imperador Nero. Então, podemos pensar que Galho era um homem de muita sensatez, porque enquanto Nero ouvia o filósofo Sêneca, né, seguia os conselhos de Sêneca, o império de Nero foi um império até certo ponto normal, vamos dizer assim. Quando Nero deixou de ouvir Sêneca e começou a fazer as coisas do jeito dele, então a gente pode ver um dos piores imperadores que Roma teve, né? Nero, né, assim, matou a própria mãe, tacou fogo em Roma, acusou os cristãos, então foi um desastre, né, Nero parar de ouvir ao filósofo Sêneca. Então, muitos dizem que Gaio era um homem justo, né, um homem que tinha muita sensatez. E já foram encontrados, né, pelos arqueólogos, né, escritos dizendo que Galho foi realmente procônsul, Galho, né? Galho foi procônsul da Acaia nos anos 51 e 52. Então podemos ver aqui que a carta de Paulo aos Coríntios, ou melhor, a carta de Paulo de Corinto para os Tessalonicenses, foi escrito entre os anos 51 e 52. Quem já fez o curso de Tessalonicenses, usamos essa data para a escrita da carta aos Tessalonicenses, né? 51 a primeira carta e 52 a segunda carta. E com isso podemos pensar em que época nós estamos aqui em Atos capítulo 18, o estabelecimento da igreja de Corinto. Então, a igreja começou no ano 33 e agora no ano 51, 52, ela está sendo estabelecida na região
da Acaia, na Grécia, né? Dando continuidade, o versículo 13 fala que os judeus levaram Paulo diante de Galho, diante do procônsul, como eles fizeram em outras cidades. Só que, como Jesus prometeu, agora aqui na Acaia, os judeus não vão ser bem-sucedidos. Eles não vão conseguir fazer com que Paulo seja preso e açoitado, como muitas vezes aconteceu. Por quê? Porque em muitos casos eles acusaram Paulo de estar tentando colocar alguém no lugar do imperador César, de estar promovendo um tumulto na cidade, de estar abalando a Pax Romana. Só que agora o versículo 13 fala que quando os judeus levaram Paulo diante do procônsul Galho, eles falaram: esse homem está indo de forma contrária à nossa lei. A lei que eles estão dizendo aqui não é a lei de Roma, não é algo em que envolva o Império Romano, mas a lei do Velho Testamento. E aí, quando Galho vê aqui o que está sendo falado aqui, são coisas que têm a ver com uns costumes, né, do povo judeu, Galho então vai falar para eles: olha, eu não tenho nada a ver com a lei de vocês, eu não entendo nada da lei de Moisés, do Velho Testamento, e então então Galho falou: olha, resolvam esse problema entre vocês e eu não quero tomar conhecimento. Então, Galho não fez nada contra Paulo, porque ele entendeu que o que estava sendo discutido aqui no tribunal era algo que tinha a ver com a lei dos judeus. Então, que os judeus resolvessem entre eles. Com isso, Paulo foi poupado pelo procônsul. E o texto mostra, então, cumprindo-se a promessa que Jesus havia feito para Paulo uns dias antes, que Paulo não seria ferido nessa cidade, ele seria poupado. E o versículo 17 fala que, uma vez que os judeus não tiveram sucesso contra Paulo, eles se voltaram contra Sóstenes, o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga. E diante de Galho eles espancaram, né, Sóstenes, esse novo chefe da sinagoga. Por que Sóstenes agora é o chefe da sinagoga? Porque o chefe da sinagoga, Crispo, o antigo chefe da sinagoga Crispo, havia se convertido, tornado-se cristão. E quem é esse Sóstenes? Se você olhar em 1 Coríntios, capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, você vai ver que Paulo fala que ele está escrevendo a carta para os coríntios, ele está escrevendo a carta para os coríntios na companhia de Sóstenes. Na companhia de Sóstenes. Então, podemos dizer que Sóstenes, que foi espancado pelos judeus ali, acabou se convertendo também, assim como Crispo. Então, os dois chefes da sinagoga, Crispo e Sóstenes, tornaram-se cristãos. Agora, nós não sabemos com certeza se o fato dos judeus terem espancado a Sóstenes levou Sóstenes se decepcionar com os judeus, buscar Paulo, estudar a Bíblia e tornar-se cristão, ou se ele já estava começando a estudar com Paulo, já estava começando a entender as Escrituras e com isso os judeus ficaram sabendo e por isso os judeus espancaram a Sóstenes. Então a gente não sabe se a conversão veio antes ou depois, né, de ele ter sido espancado. Mas o que a gente pode associar aqui lendo esse texto, né, é que Paulo então não foi acusado e com isso ele pôde trabalhar de forma mais tranquila durante 1 ano e meio nessa região da Acaia aí.
Então, com o fato de Galho não ter feito nenhuma acusação contra Paulo, diferente do que aconteceu em Filipos, em Tessalônica e até mesmo em Bereia, agora na cidade de Corinto, Paulo tem paz para fazer o seu trabalho. E com isso, então, a igreja cresce bastante na cidade de Corinto. O versículo 18 fala que Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, né? Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Então, o texto fala que, passado esse 1 ano e meio, Paulo saiu de Corinto, e aí, quando ele estava no porto de Cencreia, ele raspou a cabeça. Então, Paulo pretendia voltar para a cidade de Antioquia, na Síria. Lembrando que a cidade de Antioquia, ali perto de Jerusalém, foi a cidade que mandou Paulo nessa segunda viagem missionária. Já havia mandado na primeira, e mais tarde vai enviar Paulo na terceira viagem missionária também. Então, se Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, e mais, vamos dizer, 1 ano e meio na região da Macedônia, então ele já estava uns 3 anos nessa sua segunda viagem missionária. E agora ele volta para Antioquia, para a Síria, para prestar conta para a igreja de tudo o que aconteceu nesses 3 anos de trabalho missionário. E ele leva os irmãos Áquila e Priscila com ele, né? Lucas não menciona aqui a presença de Silas e Timóteo, né? Acreditamos que quando Paulo então sai de Corinto, provavelmente ele tenha deixado Silas e Timóteo, que estavam trabalhando mais ao norte, na Macedônia. Agora eles descem para Acaia, ao sul, e ficam trabalhando com a igreja em Corinto, como Paulo sempre fazia, deixava pessoas da sua equipe, seus companheiros de ministério, trabalhando nas cidades que Paulo havia estabelecido. Eu quero chamar a atenção também, por que o finalzinho do versículo 18 fala que Paulo raspou a cabeça, né? Por que Paulo raspou a cabeça aqui, fazendo um voto? Então, no Velho Testamento, né? Bom, Lucas não menciona, não nos dá detalhe do que aconteceu. Mas geralmente, o que era um voto no Velho Testamento? Era uma ação de graças, no sentido que quando um judeu queria demonstrar gratidão a Deus por uma bênção recebida, quando um judeu queria demonstrar a Deus gratidão por ter sido curado de uma enfermidade, por ter alcançado alguma graça, alguma bênção, então o que eles faziam? Eles ficavam um determinado período sem cortar o cabelo, sem beber nenhum tipo de bebida alcoólica, sem comer algumas coisas, e depois de um tempo, né, eles faziam um sacrifício de um animal, uma oferta no templo para Deus, raspavam a cabeça para dizer: olha, agora eu estou rompendo com esse momento em que eu vou viver aí de uma forma mais reclusa, né? Então, o raspar a cabeça era quando esse período em que os judeus estavam fazendo uma espécie de penitência, para, assim, como uma ação de agradecimento a Deus, chegava ao fim. Então, como Paulo recebeu de Jesus a promessa que ninguém faria mal contra ele na cidade de Corinto, e como os coríntios tentaram contra Paulo e não tiveram sucesso, talvez Paulo, como judeu, fez uma coisa muito típica dos judeus, que era um voto de agradecimento, de ação de graças a Deus. E esse ato de raspar a cabeça era o ato de que mostrava que esse voto chegou ao fim. Então,
Alguém poderia falar, mas espera aí, Paulo não estava mais debaixo da lei, por que ele fez isso? Sim, mas era um costume judaico. Provavelmente, na minha opinião, muitos costumes judaicos foram mantidos pelos judeus porque passaram 50, 60 anos fazendo algumas coisas essas que não eram contra o cristianismo, coisas essas que não eram contra a lei do Novo Testamento. Era uma forma que os judeus demonstravam gratidão a Deus, reconhecimento do cuidado e da proteção de Deus. Então, alguns costumes judaicos continuaram sendo mantidos pelos apóstolos, pelos judeus que se tornaram cristãos sem problema. Versículos 19 a 21 fala que, voltando agora, Paulo está na sua viagem de volta, né, saindo da Grécia e voltando para Antioquia, na Síria. Então agora ele chega na Ásia e passa pela cidade de Éfeso, né? Lá ele foi bem recebido pelos judeus cristãos de lá, lógico, e que queriam que Paulo ficasse mais tempo com ele. Só que Paulo falou, olha, eu não posso, eu preciso retornar para Antioquia. Mas como Priscila e Áquila estavam acompanhando Paulo, o texto fala que Paulo deixou Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, na cidade de Éfeso, e ele mesmo então partiu sozinho para Antioquia. Atos capítulo 18, versículo 22, fala que depois podemos ver que mais tarde Paulo retorna para a cidade de Antioquia no final da sua segunda viagem missionária e vai prestar um relatório desses 3 anos de trabalhos aí que ele fez durante a segunda viagem missionária. E assim a gente acaba com o livro de Atos capítulo 18, Paulo chegando na cidade de Antioquia, e Paulo também termina a sua segunda viagem missionária. Então, na próxima aula, nós vamos, na aula 12, nós vamos começar a estudar a terceira e última viagem missionária. Então, convido você, na próxima aula, a gente continuar estudando Atos capítulo 19, onde Paulo vai começar a sua terceira viagem missionária, passando pelas mesmas cidades que foram estabelecidas aqui na segunda viagem missionária. A função de Paulo nessa terceira viagem é fortalecer todas as igrejas que haviam sido estabelecidas na primeira e segunda viagem missionária de Paulo, ok? Então, uma ótima semana para você. Deus abençoe você e até a aula 12.